Então, agora nós vamos falar um pouco sobre a produção de texto dessa semana, que é a produção de texto 3. Será um artigo de opinião. Nós estávamos trabalhando com texto de opinião de maneira geral, agora nós vamos falar do artigo de opinião. Geralmente o artigo de opinião ele tem uma característica específica, que é o quê? Ele é um pouco impessoal, né? Não vai trazer tanto aquelas expressões como eu acho, eu penso, eu acredito. Então você traz a sua opinião de maneira um pouco mais indireta, sem trazer essas expressões, certo? Então, de acordo com o que nós temos lá na apostila, né, o artigo de opinião, ele apresenta uma característica, né, uma estrutura bem específica. Como eu já tinha comentado, ele tem uma introdução, um desenvolvimento, que é a argumentação, e uma conclusão, um fechamento. Lembrando que o texto de opinião, o artigo de opinião, é um texto dissertativo ou argumentativo. Ele primeiro apresenta o tema, depois ele traz argumentos, são fatos, né, dados que comprovam a sua opinião e depois uma conclusão, certo? Então ali vamos acompanhar, né, um texto que apresenta a opinião do autor, né, no qual ele se posiciona contrário ou favoravelmente sobre um fato ou um tema variado, expondo suas ideias e a sustentando por meio de argumentos, é denominado artigo de opinião, né? Esse gênero é estruturado em introdução, desenvolvimento e conclusão. A introdução pode ser feita apresentando o assunto que será desenvolvido nas próximas partes do texto. No desenvolvimento, o autor tenta convencer o leitor do seu ponto de vista. Para isso, emprega argumentos, exemplos ou citações a fim de dar mais credibilidade às ideias propostas. Na conclusão, normalmente o autor retoma a ideia central, reafirmando sua opinião. Ele retoma o seu ponto de vista e reforça aquilo que ele defendeu ao longo do texto. Tem que tomar muito cuidado, porque tem gente que acaba se contradizendo. Começa com uma posição contrária e de repente traz um ponto de vista a favor e aí dá o texto todo errado, né? Tá tudo errado no seu texto. Fica incoerente. Aqui eu trago para vocês um pequeno esquema, um exemplo, um possível esquema do texto de opinião, né? O texto dissertativo argumentativo. Introdução. Apresenta o tema. Se tiver um problema, você traz esse problema e a tese, que é o seu ponto de vista. Você já dá indícios, né, do que irá defender. No outro parágrafo, nós vamos ter o desenvolvimento. Vai trazer um argumento, um segundo argumento 1 e 2. Para cada argumento, é interessante usar um parágrafo diferente. Então, se eu vou trabalhar com 3 argumentos, eu vou ter 3 parágrafos só de argumento, só de desenvolvimento. E a conclusão é quando eu retomo o tema, o problema, se houver um problema, posso apresentar uma proposta de intervenção, não é obrigatório, mas é uma possibilidade, mas eu reafirmo a tese, eu reafirmo o meu ponto de vista. Então, tese é o ponto de vista. Gente, observe esse esquema. Se é um texto de opinião, é um artigo de opinião, ele vai ter no mínimo 3 parágrafos. Então, introdução, desenvolvimento e conclusão. Pode ter 4, 5 parágrafos, 6, dependendo do tamanho do texto, dependendo da quantidade de argumentos que vocês tenham. Mas nunca vai ter um único parágrafo. Teve gente que fez o texto em um único parágrafo. Não dá certo. Então, ó, prestem bastante atenção. Pelo menos 3 parágrafos, para ficar bem desenvolvido o texto, bem organizado. A organização também é muito importante, certo? Então, quando forem escrever o texto de vocês, lembre-se desse detalhe. Quem não fizer com 3 parágrafos no mínimo, já sabe que vai ter que fazer reescrita, ok? Então, continuando. Algumas formas de argumentar, né? Como que eu posso desenvolver esse argumento e comprovar meu ponto de vista? Né? Então, há várias formas de enfatizar os argumentos a fim de persuadir o leitor. Como assim? Quero convencer o meu leitor de que aquilo que eu estou falando é algo adequado, é correto, eu tenho certeza daquilo que eu falo. Então, observe a seguir alguns elementos que podem ser empregados para fortalecer os argumentos, dando maior credibilidade ao que se discute. Primeiro, dados estatísticos, como eu comentei na última aula. Vocês podem trazer informações de pesquisas, ideias, né, estatísticas para comprovar o ponto de vista de vocês. Né? Então, os dados estatísticos podem ser empregados para comprovar as ideias que se pretendem defender. É importante utilizar os dados estatísticos de instituições confiáveis. Então, de onde eu retirei, né, esses dados? Tem que citar.
Então, segundo pesquisa realizada na Universidade Federal do Paraná, no setor de ciências biológicas, pelo professor Augusto de Campos, né, eu posso afirmar que 90% da população ainda tem dúvidas sobre como combater a dengue. Estou inventando um exemplo. Mas assim, quando eu uso dados estatísticos, tem que citar de onde eu tirei e usar fontes confiáveis. Eu não vou pegar uma citação qualquer lá do Google que eu nem sei de onde foi retirado, né, e vou trazer aqui para o meu argumento. Tá? Não vai dar certo. Exemplos. Eu também posso usar exemplos. Podem ser apresentados para mostrar na prática o que se defende na dissertação, demonstrando que a ideia é aplicável. Como assim? Né? Posso citar como exemplo algo que realmente ocorreu em algum lugar, em algum contexto social reconhecível. Né? Então, por exemplo, vamos falar do coronavírus. A quarentena pode ajudar. Quanto maior o isolamento social, mais fácil será combater, né, a propagação do vírus. Um exemplo disso é o que aconteceu na Nova Zelândia, em que a quarentena foi total, todo mundo ficou em casa, isolamento social total, e dentro de pouco tempo a propagação do vírus foi controlada. Então, trazer exemplos reais. Óbvio que aqui eu estou trazendo oralmente daquilo que eu lembro de uma notícia que eu vi, mas eu posso pegar uma notícia e citar o argumento, né, como argumento, um exemplo real que aconteceu em algum contexto, que comprova aquilo que eu estou defendendo. Né? Também posso trazer uma citação de autoridade, argumento de autoridade, né? Ou seja, a fala de alguém da área, alguém que reconhece, né, sobre aquilo que eu estou falando e eu posso usar, né, como uma base do meu ponto de vista. Então, é possível transcrever o discurso de autoridades no assunto sobre o qual se pretende discutir. E a autoridade, quando eu estou falando autoridade, eu não estou falando apenas de governadores, né, governantes de maneira geral, ou de oficiais, não, estou dizendo, né, citação de autoridade quer dizer o quê? São pessoas que estudam aquele assunto que eu estou afirmando, que eu estou defendendo. Então, se eu estou falando, por exemplo, de um assunto relacionado aos seres aquáticos, eu vou trazer um argumento de autoridade, um pesquisador da área, um biólogo marinho, talvez. Tá? Então, isso é argumento de autoridade. Não posso falar segundo o meu primo. Quem é o seu primo primeiro? Aí ele é alguém que estuda aquele tema, tudo bem. Se ele é, eu posso citar. Agora, se eu disser a uma criança que está aqui me acompanhando fazendo texto, não vai ser um argumento de autoridade. Então, tome cuidado. Selecione as informações que vocês trazem como forma de argumento no texto de vocês. Ok? Então, observe a seguinte imagem que aparece lá na página 50 da apostila. Nós temos ali duas realidades muito próximas. Né? De um lado, a comunidade e a favela, do outro lado, um edifício de luxo. Né? Então, nós começamos a falar sobre essa questão da invisibilidade social, né? E essa imagem tem muito a ver com isso. Por que eu trouxe a imagem? Porque vocês vão, né, escrever o texto de vocês a partir dessa imagem. Então, lá na página 50, no rodapé da imagem, nós temos aqui. Nessa fotografia de 2004, podemos notar o problema de distribuição de renda desigual, em que uma pequena parcela da população detém grande parte dos bens, enquanto uma parte significativa quase não tem como sobreviver de maneira digna. Então, essa distanciação ali, no distanciamento, né? Essa distorção da imagem. Então, de um lado, muita gente numa condição precária, do outro lado, pouca gente numa condição de luxo. Né? Então, na produção de texto 3, o artigo de opinião, a partir dessa imagem que a gente acabou de ver, vocês vão fazer o quê? Então, com base na imagem anterior, que está na página 50 da apostila, vocês vão escrever um artigo de opinião sobre o tema abordado no texto não verbal, ou seja, uma leitura que vocês vão ter dessa imagem. Tá? Então, o texto não verbal traz uma crítica, traz uma posição, traz um ponto de vista e vocês vão compartilhar aquilo que vocês pensam sobre o assunto. Lembre-se de se posicionar sobre o assunto, defendendo seu ponto de vista com bons argumentos. Se concorda ou não concorda e por quê. Né? Traga bons argumentos. Dê um título ao seu texto e separe-o em
pelo menos 3 parágrafos, com introdução, argumentação e conclusão. Deverão enviar a redação por e-mail até o dia 11/6, né, próxima quinta-feira, certo? Lembrando também que eu quero que vocês usem alguns daqueles tipos de argumentos que nós acabamos de ver, né? Se não puderem usar os 3, use pelo menos um, tá? Mais algumas orientações que vocês também encontram lá na apostila. Então, para produzir o texto, vocês podem seguir essas orientações. Então, apresente já no primeiro parágrafo a ideia central do assunto que será discutido ao longo do texto, esclarecendo ao leitor sobre o que vai dissertar. Então, contextualiza, apresenta o tema para o seu leitor. Exponha seus argumentos a fim de convencer o seu leitor sobre aquilo que você está defendendo. Né? Utilize exemplificações, dados estatísticos ou citação de autoridade para comprovar suas ideias e dar credibilidade ao texto. Né? Empregue uma linguagem formal e direta, tornando o texto claro e coerente. Né? Evite repetir informações desnecessárias. A gente fica falando a mesma coisa 10 vezes, né? Apenas mudando as palavras. Não. Mude o ponto de vista, né? Mude o argumento, não fique repetindo. Né? Uma coisa bem importante, né, que a gente estava fazendo anteriormente e quero usar aquelas expressões eu acho, eu penso, agora não, tá? Então produza o seu texto de forma impessoal. Vai mudar um pouquinho, né? Ou seja, não utilize expressões como eu penso, né? Eu penso que, eu acredito que, eu acho que, né? Entre outras, que indicam pessoalidade. Como é que eu faço isso? Você afirma, tá? Então, quando eu digo, eu penso que tem que existir um isolamento social maior. Inventando aqui um exemplo, né? Mas ao invés de falar, eu penso que tem que existir um isolamento social maior, como que eu faço para ser impessoal? Eu tiro esse eu penso que, eu apenas afirmo. Precisa haver um isolamento social maior. É preciso ter maior cuidado ao sair nas ruas. Tá? Então, ao invés de usar eu penso, eu acho, eu sinto, eu acredito, vocês apenas afirmam que deve ser feito, sem essas expressões. Certo? Então, esse é um detalhe bem importante do texto de opinião, né, do artigo de opinião, quando traz uma linguagem impessoal. Então, boa escrita e não se esqueçam de enviar o texto de vocês. Ok? Então, é isso. Tchau, tchau.